E aí, pessoal, a grande pergunta no mercado agora é: para onde o dinheiro inteligente está indo em 2026? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na análise do especialista financeiro Thiago Nigro para tentar entender quais são as oportunidades e, claro, os riscos que ele está enxergando lá na frente. Para a gente entender bem essa tese para 2026, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente olha o histórico das previsões. Depois, vamos descobrir qual é a tal regra de ouro do mercado. Aí a gente compara o cenário do Brasil com o dos Estados Unidos e, no final, vê como tudo isso se traduz numa carteira de investimentos. Então vamos lá. Antes da gente olhar para o futuro, é sempre bom dar uma espiada no retrovisor, né? Ver o histórico dos últimos 7 anos ajuda a gente a entender o peso e a credibilidade dessa tese toda. E olha só esse cronograma. Dá para ver um padrão bem interessante aqui. Em 2019, o acerto foi em ações americanas. Em 2020, a recomendação de ficar em caixa veio logo antes de uma queda forte. Em 2021, o foco em cripto, o Bitcoin voou. Esse histórico de antecipar grandes movimentos é o que dá base para a análise que a gente vai explorar agora. Ok, agora a gente chega no coração da análise. A ideia aqui é que existe um ciclo na economia brasileira que se repete e que, segundo essa tese, é a chave de tudo. E a grande provocação é essa. Entender a resposta para essa pergunta pode ser o que separa quem tem um bom desempenho de mais de 90% do mercado. E a resposta está bem aqui. Quando a nossa taxa de juros, a Selic, está lá em cima, os melhores investimentos para os 3 anos seguintes, historicamente, foram os de risco, ações, fundos imobiliários e os títulos IPCA+. Agora, quando os juros estão baixos, aí sim a renda fixa mais comum, o CDI, se dá melhor. É o contrário do que a intuição diria, né? Juro alto tem sido um sinal de compra e não de venda. E esse ditado antigo resume perfeitamente a estratégia. É sobre se posicionar antes que todo mundo perceba que o ciclo está virando. Mas o que a maioria das pessoas faz? Exatamente o contrário. Esse gráfico é impressionante. Ele mostra que a participação do investidor pessoa física na bolsa está na mínima de 10 anos. Justamente agora, quando o ciclo parece apontar para uma grande oportunidade. Muita gente saindo na hora que talvez devesse estar entrando. Tá? E como essa regra de ouro se aplica hoje? Bom, ela cria um contraste gigantesco entre o mercado brasileiro e o americano. É como se eles estivessem em momentos completamente opostos do ciclo. E com essa frase clássica do mercado em mente, vamos dar uma olhada em alguns indicadores que estão, digamos, rimando com padrões históricos de risco e de oportunidade. Rapidinho, só para a gente alinhar um conceito importante, o tal do preço sobre lucro, o P sobre L. De forma bem simples, ele diz se uma ação está cara ou barata. Quanto menor o número, em tese, mais barata ela está. E quando a gente compara, a diferença é gritante. O nosso mercado brasileiro está negociando com um PL médio de 10. Enquanto isso, as gigantes de tecnologia americanas, como Apple e Google, têm um PL 2, 3 vezes maior. Ou seja, no quesito preço, o Brasil parece bem mais atrativo. Agora, vamos ampliar o foco e olhar para o mercado americano como um todo, usando um indicador criado por ninguém menos que Warren Buffett. E o número é de assustar. 224%. Isso não só está muito acima dos 120% que já seria um alerta, como é a maior marca da história. Mais alto que na bolha da internet, mais alto que na crise de 2008, é um sinal claro de supervalorização. E não para por aí. Tem outro sinal clássico de alerta piscando na economia americana, um que deixa muito especialista preocupado. É a tal da curva de juros invertida. O ponto aqui é que ela está invertida há mais de 2 anos. Isso nunca aconteceu antes. E o mais estranho é que a recessão que esse indicador costuma prever ainda não veio. Isso está gerando um debate enorme se dessa vez vai ser diferente. Então, quando a gente coloca tudo lado a lado, a foto fica muito clara. De um lado, o Brasil, com preços baixos, juros no pico do ciclo e um pessimismo geral, que são sinais clássicos de compra. Do outro, os Estados Unidos, com preços esticados, sinais de recessão e um otimismo todo concentrado em poucas empresas de tecnologia. Certo. Com essa análise toda, como isso se transforma numa estratégia de investimentos para 2026? Vamos ver. A tese aponta, então, para 4 focos principais: ações aqui do Brasil, fundos imobiliários também brasileiros, títulos de longo prazo atrelados à inflação e, por fim, o que é chamado de uma aposta assimétrica em Bitcoin. Vamos entender o porquê de cada um. No caso dos fundos imobiliários, a oportunidade é dupla. Primeiro, eles estão baratos, negociando com desconto. E segundo, estão pagando dividendos bem altos.
A aposta é que, se os juros caírem, o preço desses fundos pode subir bastante. Já nos títulos de longo prazo, a oportunidade é ainda mais rara. Pensa só, hoje é possível travar um ganho real, ou seja, acima da inflação, de quase 7% ao ano, por décadas. É um tipo de rendimento que apareceu pouquíssimas vezes na nossa história recente. E por último, o Bitcoin. Aqui, a ideia não é tratar como uma certeza, mas como uma aposta assimétrica. O que isso quer dizer? Que se aloca uma parte bem pequena da carteira, então a perda máxima é limitada. Mas o potencial de ganho, se der certo, pode ser gigante e puxar o resultado da carteira toda para cima. No fim das contas, toda essa análise se resume a essa pergunta, né? A história mostra que esses ciclos costumam se repetir. Mas será que dessa vez vai ser diferente? É uma reflexão e tanto para a gente levar.